É um deixar-se olhar por Ele, deixar-se olhar por Ele. Isso é muito bonito. Sem isso a gente perde o ardor, né? O fogo para poder continuar a caminhada, né? Aí ele diz que a gente também não pode perder de vista a leitura orante da palavra de Deus, né? Ele cita os bispos da Índia. Esse é o primeiro papa que não cita só papas anteriores, né? Ele cita conferências episcopais. Ele citou os bispos da Índia, que disseram que a devoção à palavra de Deus não é apenas uma dentre muitas devoções, uma coisa bela, mas facultativa. A devoção à palavra de Deus pertence ao coração e à própria identidade da vida cristã. Então, uma maneira de acender esse fogo é a leitura cotidiana da palavra, não é? E nós precisamos resgatar isso na vida cristã, e no caminho dessa santificação isso é fundamental, né? Isso se faz com a leitura cotidiana da palavra. O escutar o que ele tem a nos dizer passa pela leitura cotidiana da palavra. A palavra vai nos queimando, né? Vai nos ajudando a amar mais, vai nos ajudando também a acender esse fogo, esse ardor tão importante para a evangelização. Quando ele diz isso, acentua isso, não é? Isso acho que um alerta para nós. A nossa arquidiocese tem um projeto que se chama Proclamar a Palavra, que a gente espera que não fique só na música bonita, né? Mas que de fato a gente faça da palavra, não é? Aqui cotidianamente aquilo que vai nos alimentar, nos conduzir, e ao mesmo tempo que a gente proclame essa palavra, que faça essa palavra chegar àqueles que mais precisam, não é? Ou que a gente faça ecoar essa palavra no seio da comunidade, para que ela seja fiel a Deus, fiel a Jesus Cristo. E aí ele diz: o encontro com Jesus nas Escrituras nos conduz à Eucaristia, né? E é sintomático. A palavra nos conduz à Eucaristia. Ela que também é Eucaristia, né? E aí, então, a conclusão que ele chega: para viver a santidade no mundo atual, ser santo no cotidiano, no mundo atual, é preciso, vamos ler junto? Paciência, alegria, ousadia, comunidade e oração. 5 expressões de amor que levam à verdadeira santidade. Lindo! Né? De uma maneira assim bem profunda e atual, ele aponta então 5 expressões assim, de amor que levam à santidade, 5 maneiras de cultivar a santidade no cotidiano: a paciência, a alegria e o humor, né? A ousadia de não ficar parado no mesmo lugar, né? A comunidade e a oração. Assim, bacana, né? Eu acho atual o jeito que ele coloca, então, o cultivo da santidade, a vivência da santidade passa hoje por essas 5 expressões de amor. E aí ele vai fazer um alerta, que é o último ponto, o último capítulo, né? Mas vocês me acompanham até aqui? Sim, sim. Então, e aí ele vai dizer que a vivência da santidade, no fundo, a vivência cristã é uma luta.
e que a gente precisa de vigilância e discernimento, senão a gente escorrega o tempo inteiro. Então são alertas. Viver a santidade implica, não é, luta, vigilância e discernimento. E ele diz assim: a vida cristã é uma luta constante contra o mal, contra esses perigos que minam a existência da gente, que tiram a gente da experiência que Deus, daquilo que Deus quer para nós, não é? A experiência que a comunidade cristã também quer nos ajudar a viver. Então ele diz assim: a vida cristã é uma luta contra o mal que está aí. Né? O mal que está aí. Eu gosto muito da expressão que o Dom Luciano Mendes de Almeida tinha, que ele dizia assim: o mal é um vírus que pega e você não vê e entra e corrói, mina a tua alegria, teu bom humor, e você vai acreditando em coisas que te colocam longe daquilo que é a verdadeira alegria e que é a o verdadeiro cristianismo. Então ele diz: o mal nos envolve. Ele é longo o trecho sobre isso. O mal nos envolve. E não tem, quase que ele diz assim, ele está querendo dizer assim: não se iludam. Por isso que viver a santidade precisa de uma memória constante, porque o mal parece que nos vence às vezes. Né? Então, o ódio, a gente se corrói por ele, com ele. E hoje, nesse contexto que nós estamos, podemos dar N exemplos aqui. A tristeza, o achar que não dá certo, o pessimismo, o não se sentir querido, amado, vai minando as forças. A inveja, e nessa sociedade toda mercadológica, né, que nos colocam parâmetros, eu fico me comparando com o outro o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, e aí fico infeliz porque eu não correspondo aos padrões do outro, ou do que me colocam como modelo, né? A juventude talvez seja que mais sofre com isso, né? Os vícios, N vícios, né? N vícios que nos envolvem, né? N. Ele diz assim: por isso o caminho para a santidade é luta permanente e exige vigilância constante. Claro que ele vai dizer como que a gente pode lutar contra isso, né? A leitura cotidiana da palavra é uma maneira, né? Mas a gente precisa estar atento, porque senão o mal vence, porque ele mina a nossa alegria de viver, o sentido de viver. Então, nessa luta, nós temos a favor a oração, a leitura da palavra, a Eucaristia, a vida comunitária, as obras de caridade, né? que precisam nos ajudar a não deixar, a esquecer, né? Não esquecer daquilo que é o fundamental para a fé, não é? Para a vivência cristã. Eu digo que o texto é incisivo nessa parte, né? E chama muita atenção. A gente não pode se deixar, não pode deixar de estar atentos, porque o mal entra. E o mal aqui tem várias facetas, né? O desamor entra e toma o lugar, não é, de Deus na nossa vida. Então, nesse caminho para o bem, né? O progresso no bem, o amadurecimento espiritual e o crescimento no amor são o melhor contrapeso ao mal. Olha que bonito. Caminhar na direção do bem, né? Cuidar do amadurecimento espiritual. A igreja, durante muito tempo, não ajudou a gente a cuidar do amadurecimento espiritual. Né?
a gente ficou, muitas vezes a vida cristã fica reduzida à participação somente nas celebrações ou coisa assim, e a gente descuida do cultivo da interioridade, não é? Da vida espiritual. A gente acha que isso é bobagem, basta eu já cumprir determinadas ações, isso está pronto, eu estou pronta. Não é assim. A gente precisa deixar-se escavar, não é? Pelo Senhor. A gente precisa cuidar desse amadurecimento. Né? Então, por isso a gente tem muitas vezes pessoas adultas que têm uma fé muito infantil. Eu acho que a gente aqui podia dar N exemplos, né? Muitas vezes fez uma catequese lá atrás, não é? E o Deus que ela carrega consigo é um Deus mesmo adulto, resolvido na vida, é um Deus resolve tudo que era o da época dela lá de criança. Ele não cresceu com ela. Né? Então, o desafio da formação, não é? É o desafio de nos ajudar a crescer aqui, não é? No relacionamento com Ele. Né? Então, e o crescimento no amor são o melhor contrapeso na luta contra o mal. Né? Então, cuidar para não se corromper, porque é fácil se corromper. Ele fala o engano, a calúnia, o egoísmo e as muitas sutis formas de autorreferencialidade. Ele repete isso várias vezes no texto. Nós estamos vivendo um ensimesmamento, né? Eu sou o centro do mundo, então tudo tem que estar a serviço daquilo que eu quero, né? E a gente vai criando aí reizinhos, né? É duro. Né? E na vida cristã isso é um problema sério, sério. E aí ele diz que além da vigilância contra o mal, né, é preciso o discernimento. Aqui ele destaca várias coisas. Discernimento é um caminho constante que precisa, então, fazer parte do nosso cotidiano, né? Porque a vida atual, ela nos oferece um monte de distrações, né? E o mundo apresenta para a gente várias ofertas, né? Dentro da vida cristã também, que a gente acha que é válida, que é o correto, e nem sempre é. Então é preciso estar atento, discernir o tempo todo. Veja que isso exige um cristianismo lúcido, não sei se eu posso dizer assim, né? Um cristão lúcido, um cristão mais maduro na fé, né? Então o discernimento nos ajuda a perceber se aquilo que acontece comigo, as minhas escolhas, é fruto da ação do Espírito de Deus, ou se não é, né? Então, é um instrumento para seguir melhor o Senhor, ele diz. Né? Então, discernir o tempo inteiro, para perceber o que é do Espírito de Deus e o que é do Espírito do mundo. E o discernimento, então, vai fazendo a gente orientar a vida na direção de Deus, na direção do Pai, né? Que conhece a gente, que nos ama, né? Ele que é o verdadeiro sentido para onde a gente pode orientar a existência. E o discernimento, diz ele, exige escuta constante. Escuta da minha própria existência, escuta do que a igreja fala, do que a palavra fala, não é? Então exige escuta constante. Senão a gente entra numa onda, né? Numa onda que nos engole, né? E a gente acha que está fazendo o melhor. Então a condição essencial para avançar no discernimento é educar-se para a paciência de Deus e os seus tempos, que nunca são os nossos. Isso é lindo.
Os tempos de Deus não são os nossos. A gente às vezes quer tudo às pressas, né? Às cegas, né? Quando Deus nos educa na linha do esperar, na esperança de esperar. E às vezes, para discernir o que é melhor, eu vou precisar de tempo para perceber o que é, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Então, ele termina com esse apontamento. A santidade no mundo atual passa por aquela vivência das 5 expressões do amor. E ele conclui dizendo, é preciso muita luta, discernimento, não se enganem, a gente precisa estar atento o tempo inteiro, porque senão a gente se desvia do rumo do amor. Do rumo do amor. E aí, assim, a modo de conclusão dessa conversa e também de apontar algumas outras coisas, mas me baseando no que ele propõe, eu faço aqui uma espécie de, não tinha outro nome, a não ser dizer, conclusões aqui para a gente, né, sobre a vivência da santidade no mundo atual. A santidade é dom que alimenta na pessoa o desejo de sair de si. Porque então quem experimenta o amor de Deus na sua vida não fica fechado em si mesmo, quer ir contagiar o outro com isso. Para viver a experiência do amor na relação com Deus, com os outros, né? O cuidado com a natureza, com o mundo, com a criação. Acho que Francisco nos inspira muito nisso. É alguém que sai, larga tudo, né? Larga tudo por causa de um amor maior que ele experimenta na vida dele. E radicalmente se coloca a serviço desse amor, no cuidado com o outro, no cuidado com a natureza. Faz do mundo todo a sua casa. Né? Do mundo todo a sua casa. E todas as coisas são vistas como não é, preciosas, não é, para a vida da gente. A segunda conclusão, ou a segunda indicação, é que nós precisamos viver a partir da santidade de Deus. Né? Representa a melhor definição da santidade cristã. Reconhecermos como quem recebe tudo dele. Tudo é graça. Tudo é graça. Deixar-nos amar e guiar por ele. Assemelhar-nos a ele para fazer carne viva em nós os sentimentos de compaixão e misericórdia que ele tem com as pessoas. Então, viver a santidade a partir da santidade de Deus. Reconhecer que tudo é dele, tudo é dom. Não é? Tudo é dom. Fazer com que esse amor dele se torne carne, não é? Que viva em nós, né? Como compaixão e misericórdia. Claro, na hora me lembrei de Dom Luciano Mendes de Almeida, que não foi declarado santo ainda oficialmente, mas é um santo, né? Que se colocava a serviço das pessoas, a serviço dos mais pobres, não é? Nas ruas de São Paulo e mesmo em Mariana, que fez aquela arquidiocese, em cada comunidade ter uma obra social, porque não era possível participar da Eucaristia e não socorrer aqueles que mais precisavam. Né? Não era possível celebrar a Eucaristia e não ser misericordioso, ele dizia. Né? E ele que começava a conversa com a pessoa da seguinte maneira: em que posso servir? Né? É alguém que nos inspira no concreto assim, a viver. Então, acreditar que a humanidade do homem se tornou morada divina,
E por isso mesmo, então, a gente pode irradiar o amor, a misericórdia no meio do mundo. Somos santos pelo que Deus é em nós e não pelo que nós somos para Deus. Isso é lindo! Para Jesus, é santa a pessoa que descobre o amor, que chega até ela sem mérito algum de sua parte, mas deixa-se envolver por esse amor expansivo e passa a viver uma presença amorosa. É santa a pessoa que descobre esse amor que chega até ela sem mérito algum. Eu não mereço tanto amor. E que deixa esse amor inundar a sua existência. Aí tem N exemplos. Eu me lembrei de Santa Teresinha, uma menina, uma jovem inquieta, e que deixou esse amor inundar a sua existência de um jeito assim absurdo. Ser santo é ser dócil para deixar-nos conduzir. À medida que você vê o que o Papa Francisco diz, deixar-se conduzir pelos impulsos de Deus. Por isso que ser santo é sair, é ter ousadia mesmo, deixar-se conduzir por onde muitas vezes não sabemos e não entendemos. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Não são. Muitas vezes, só depois é que a gente percebe e a gente fala assim: na hora eu xinguei, esperneei, mas só podia ter sido mesmo ele. Né? Então, esse deixar-se levar pela mão providente de Deus é uma ousadia. Na vida espiritual, a liberdade tem que ser ousada, mas a maior ousadia é deixar-se levar pelo amor de Deus. Deixar-se levar. Por isso o discernimento é importante, né? Mas deixar ele conduzir. E aqui, claro, eu lembrei de Inácio de Loyola, que quando se converte, queria ser Francisco. Ele queria ser Francisco de Assis. E achava que ele tinha que ir para a Terra Santa e viver lá. E lá também ser crucificado. Colocar a vida dele a serviço. Foi para a Terra Santa. Depois, por outros caminhos que só Deus sabe, ele chega a Roma. E depois ele descobre que a Terra Santa dele era Roma e não a Terra Santa mesmo. Não Jerusalém, né? E lá ele começa toda uma missão, né? Já tinha começado antes, mas deixar-se conduzir por ele significa que perceber a vontade dele na minha vida, os caminhos melhores que ele quer, e que às vezes a gente não percebe, não enxerga. Deixar-se conduzir. Ser santo é arriscar-se em Deus. Arriscar-se em Deus. Acho que eu parei de pôr número aí. É privar-se das humanas certezas. Quando a gente fala do amor de Deus, a gente sai das nossas estruturas certinhas, né? Ele nos põe em movimento. Muitas vezes puxa nosso tapete. É excluir-se das seguranças e estabilidades do mundo. Por isso a santidade é surda ao calculismo, né, aos critérios úteis do mundo, né? Então o santo é esse que se arrisca. Eu me lembrei de Charles de Foucault. Não sei se vocês conhecem. Faz 100 anos, fez 100 anos no ano passado, a morte dele. Um homem que encontra com Deus e muda radicalmente a sua existência e que se coloca a serviço dos pequenos. Deixou-se conduzir, arriscou tudo.
Opa! E aí, por último, ser santo é ter a audácia de reinventar o humano, é resgatar a paixão por um ideal irrecusável, paixão rebelde e inquieta diante dos fatos, paixão pela vitória da esperança, paixão pelo sonho de melhorar a si mesmo e o mundo, paixão pelo futuro. Então, ser santo é ter uma capacidade ilimitada de paixão. De paixão. E claro, quando eu olho para Santo Antônio, eu só penso em alguém que era um inquieto. Um inquieto. Né? E que tinha uma paixão, uma coisa assim que o movia, não é? Como outros santos também, né? Mas aqui me lembrei dele. Né? Paixão pelo futuro, uma paixão pelo mundo, uma paixão pela missão, uma paixão que o tira todo dia da cama e que coloca a serviço, não é? Do amor de Deus no meio do mundo. Então, o chamado à santidade, ele nos coloca, nos faz ter um estilo próprio de vida, não é? Que nos faz transformar aquilo que é infértil, deserto, né? em um lar habitável, em um mundo habitável. Perguntando uma vez para uma menina de 9 anos o que é ser santo, ela parou, pensou bem e disse assim: ser santo é deixar a luz de Deus passar. Ela olhava os vitrais da igreja e a luz passava pelos santos dos vitrais. E aí ela tirou essa conclusão: deixar a luz de Deus passar. Bonito? Isso vai para a vida da gente. Nós somos esses vitrais que deixam a luz do amor de Deus passar. A luz de Deus passar. E iluminar o mundo, não é? De outra maneira. De outra maneira. É isso. A santidade no mundo atual, então, inspirada em Francisco, é viver essas expressões de amor. É uma labuta constante, é um estar atento. Então, ser cristão não é qualquer coisa, não. Não é, e dá trabalho. É caminho, né? É caminho, é busca constante. Né? E, ao mesmo tempo, é um arriscar-se, é apaixonar-se cotidianamente. Né? É deixar a luz, não é, de Deus passar. Foi isso que eu assim, pensei para provocar a conversa, e aí a gente agora fazer ouvir vocês e aí também conversar um pouquinho.